aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, que bom ter você aqui no AppCast. Essa é a edição 155? 155! Ô, Carolzita! E aí, Lupe? Bom? Tudo bem? Bom. Tudo bem. Olha, 155 já, eu tava 155. vindo pra cá, ouvindo acho que era o 58, que a nossa convidada também participa. E eu fiquei pensando, caraca, 58? A gente tá no 155, passa muito rápido. Não, mas se você for pro 58... Que a o nossa do 50... quando a nossa convidada veio! Jesus, já faz tudo isso! Já. Caraca! Pois é. Não tinha me ligado nisso. É que de vez em quando a gente se encontra sempre, então eu não achava que fazia sempre. Pois é, 2021, acho que é 2024, Lupe. Olha só, passa muito rápido. Vem cá. O nosso AppCast aqui voando, né? Voando. Você tem recados rápidos para hoje? Muitos recados. Sempre tenho recados importantes antes da gente começar nosso programa. Primeiro, né? Siga o app nas redes sociais. Sim, por não supuesto. tá seguindo ainda? Como assim você não tá seguindo ainda, gente? Um puxão de verba. Instagram, LinkedIn, procura lá App Brasil. Tem que seguir a app. Tem que seguir a galera da app também. Gente, por favor, se não seguiu ainda aí tá vacilando. Outra coisa muito importante. Você ainda não se associou. Associe-se já. Como assim? Tem gente que ainda não se associou. Associe-se já. Associa-se já. É um trava-língua. Duvido o Adão falar isso. Depois a gente tenta. Eu não falo, então eu não vou nem tentar. Gente, vai lá, entra no site da app, procura como se associar. Você vai ter vários benefícios, fora fazer parte aqui desse clube muito VIP e especial que é a App Brasil. E marcas, patrocinem. Cadê o nosso dinheiro? Cadê o Manda dinheiro. Gente. A gente tem muita coisa que a gente quer fazer pro mercado, mas a gente precisa do quê? Verba. Vou mandar um recado. Ô, Saulo Gomes, abre a mão aí, traz cliente aqui pro AppCast aqui, o Saulo Gomes, meu amigo lá da Mokenland. Deixa de ser de muquirana. Ah lá. Depois ele me mata. Patrocine o nosso AppCast. Assim, várias iniciativas da app, mas também você pode patrocinar o AppCast, essas carinhas lindas que estão aqui falando, não é mesmo? Exatamente. E é isso aí, galera. Acho que é isso. Nossas mensagens rápidas. Rápidas, agradecendo também a Compasso Collab. Exato. Né? E a Vértice. A Vértice, importante. Fala um pouco rapidinho sobre a Vértice, por favor. A Vértice é minha firma, sabia? Entendeu? Uma firma. Uma firma. É uma consultoria de insights, tendências e futuros. Vamos completar 14 aninhos esse ano. Passa também muito rápido, né? Então, precisando de dados, gente. Precisando de pesquisa, dados, análise de dados, entender o que vai acontecer daqui pra frente, me chama. E mais do que nunca, hein? Olha, tempinhos que vivemos. Verte.se. Verte. VERT.se. Vértice. Muito bem, vamos aqui. Eu vou fazer um breve resumo aqui. E aí você vai dizer o nome desta moça, desta pessoa que está aqui, dando ar da graça, junto com um convidado que fazia tempo, um AppCaster que faz tempo que não vem aqui. Mas a gente sempre tem que já ficar posicionado aqui para bater as palmas, sim, porque a gente só recebe gente muito especial. Olha lá. Ela tem uma carreira tão rica e diversificada, passando por grandes agências como Almap, BBDO, sopas de letrinhas, essas agências sopas de letrinhas, Thompson DM9DDB e IDTWA, e agora como Head de Negócios e Impacto da FBIS, além do seu envolvimento com o grupo de atendimento e negócios, o nosso amado GAN, que tem a Juliana recém-empossada como presidente, a Juliana Nascimento. O que você... Eu já estava aqui, indo para uma pergunta, mas eu quero que você anuncie a nossa convidada de hoje com garbo e elegância. Garbo e elegância é muito não sei lá o que, 80. Que ano é verdade, que ano é hoje? Mas quem está aqui com a gente é a Cris Pereira Rio. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito bom ter você aqui com a gente. Que legal estar aqui com vocês. A Cris é assim,
a PP chama, a Cris ela atende. Ela não. Cris tem que começar a falar não pra gente. Não posso. Indisponível. A Cris é uma grande parceira da PP. Obrigado, viu, Cris? Junto aqui, abrilhantando, só vou usar termos assim Tava hoje. com saudade. Adão Casares, diretamente do Condado de Interlagos. Muito bem-vindo, Adão Casares. Muito bem-vindo. Ele veio, ele está entre nós. O Adão também está desde o começo do PPcast. Nem acredito Desde que o o Adão tá primeiro aqui. episódio. Desde o primeiro episódio. E agora, pela segunda vez, ele está pessoalmente. Mas o outro foi um projeto piloto da PPcast. Agora ele está aqui como a PPcaster escalado. A gente tem uma escala de PPcasters. E essa escala rendeu até um artigo, um conto. Rendeu um vídeo. conto. Logo a gente vai publicar aí pra audiência. Bom, eu falei pra caramba e agora a gente tá precisando ouvir pra caramba, ouvir a nossa querida Cris. Então você que é a VP de comunicação dessa entidade de 86 anos, você pode começar perguntando, por favor? Claro! Vamos lá. Cris, eu sempre gosto de começar deixando um pouco mais aberto pra você contar. Quem é a Cris? Né? Vamos pensar que tem uma galerinha chegando agora. Tudo bem, eu acho que já tem uma galera que já conhece a Cris. Um pouco, né? Um pouquinho. Com toda essa história. Mas conta um pouquinho pra gente da sua carreira, como é que, né, o que você fez até aqui, como é que você veio parar aqui, pra quem tá chegando agora. Nossa, para quem está chegando agora, primeiro eu tô feliz demais por estar aqui com vocês nessa segunda participação. Segunda. A primeira a gente falou bastante aí da minha posição como uma pessoa, uma mulher, né, em liderança de agência, que é um ambiente onde a gente ainda percebe essa falta de representatividade, né? E quando você me pergunta, bom, o que eu trouxe até aqui, eu sou uma pessoa que acabou se formando em publicidade, fiz FAAP, que já foi um desafio, né? Minha família é uma família de classe média, e então tudo que eu fui conquistando, eu fui negociando muito com a família para que a gente pudesse fazer acontecer. Aí, FAP não é muito fácil, Não né? era Ali, ó, nada fácil, né? não era nada fácil, mas era um sonho. E aí eu entrei na MPM, no mesmo dia que eu soube que tinha passado na FAP. Que legal isso. E a MPM lá daquelas épocas, então. E falei, bom, vai dar para viabilizar. Eu fazia tudo a pé, metrô, ônibus, o que desse para Corre louco ali, né? para se movimentar em São Paulo, mas naquela época era um pouquinho mais fácil de se movimentar em São Paulo. E aí a gente foi conquistando aí grandes mentores, gente muito legal, tive muita sorte de ter parceiros assim que me abriram portas, os meus líderes na época, dentro da MPM mesmo, né, sempre foram muito generosos. Eu também tive a sorte de ter uma época onde a propaganda ensinava muito, porque ela vinha de muitos lugares, né? Então você tinha um redator que era advogado, de outras formações. Então era um balaio de gente muito interessante. Somava muito, né? Sim, e aí a gente vai buscando esse conhecimento vindo de vários lugares. Em alguns momentos você tem que sair um pouco da propaganda, colocar o pé em outros lugares para beber de outras fontes, para continuar vendo a inspiração acontecer, motivação acontecer, para não deixar a burocracia, né, às vezes, da propaganda te deixar fechado em lugares menos interessantes. Então, passei por várias agências, toda sopa de letrinha, acho que eu passei por todas, mas fiz minha história começando ali com a MPM mesmo, depois a UMAP, depois Thompson, a JWT, Querida, DM9, W Brasil. Fui passando aí, conhecendo as figuras incríveis do mercado e
propaganda muito interessante, muito bem feita, muito movimentando a economia, me sentindo orgulhosa de estar nesse Paranauê com essa turma. Lembrando que ela começou com 5 anos, porque ela passar por tudo aí. Então. E Cris, assim, só mais uma pergunta ainda dentro desse universo, aí eu vou passar a palavra pro Adão na sequência. Sua carreira foi muito dentro do atendimento, né? Porque a gente teve aí, acho que por muito tempo o atendimento ele foi meio renegado, né? A criação tinha, né, todo o brilho, todo, né, os louros das vitórias, dos prêmios, né? Passou sempre muito pelo criativo, né? E sua carreira foi na parte de relacionamento, né? Total, na parte de atendimento. Engraçado que eu comecei minha carreira lendo um artigo que até hoje, se bobear, se alguém ver de novo esse artigo, vai entender o que eu estou falando, se for da área de atendimento, que é qual o papel do atendimento? Ou o atendimento está morto? Ou será que a gente precisa da área de atendimento nas agências? Então, será? eu acho que todo mundo tem o seu valor e é lógico que a gente está num mercado, numa indústria da criatividade. Então, eu entendo que a criatividade, lógico, é o que puxa aí o trem. Mas eu sempre vi a área de negócios, essa área mais estratégica, como uma área que faz com que o negócio seja sustentável, que a gente consiga estar aqui ainda falando sobre isso. Então, nunca me amedrontou esses artigos qual o papel do atendimento, porque eu ia lá e trabalhava e fazia. É uma área extremamente estratégica, como você falou, né? Total. Tipo, sem essa ponte, onde o criativo vai chegar, né? Acho pivô, que o ponto né? é esse. Exato. É o pivô. Exato. Agora, quem vai entrar agora? Adão Casares, sem essa história do eu sou o primeiro, que começou errado. Nós vamos brigar até o final da nossa vida. Minha mãe, ela que começou errado. Adão não tem nada. Adão, o primeiro, começou errado o mundo inveja, já. Né? Não, então vai. Inveja, né? Adãozinho, muito bom ter você aqui. Você sabe que a gente se odeia, mas a gente se ama. Você sabe que eu trabalhei em mídia um bom tempo, né? A vida toda. E eu brigava muito com o atendimento, né? Depois que eu passei a tocar minha vida sozinho, como autônomo. Então eu sou atendimento, sou mídia, sou criador, sou tudo. Eu vivo pedindo desculpas em pensamentos dos meus amigos de atendimento. Flávio Nara, uma turma aí que Márcio Oliveira, Ricardo Macu, que eu brigava muito, sabe? O papel de pivô do atendimento é fundamental, porque senão não rola, né? Ele é um meio de campo, né? Porque o trabalho criativo é colaborativo. E se você não tem alguém querendo juntar a turma para fazer acontecer, fica mais difícil, né? Ô, Cris, deixa eu judiar de você. Adãozinho, desculpa te interromper. Só fica mais perto do microfone, senão a Aline mata a gente depois. Mata mesmo. Com razão. Bom, do jeito que ela tá me tratando, ela vai me matar por nada mesmo hoje. Deu as costas pra mim. Ô, Cris, eu tava dando uma de CSI, olhando lá o seu LinkedIn, tudo, da agência, pra ter assunto, né? Aí vocês tiveram o ganho na conta da Melita, né? Sim. Né? E eu até fui olhar, ver se o Lupe tinha aqui tudo. Aqui o café é Melita, o coador também, então fique tranquila. Boa, tá? ótima. Casa Melita, isso aí. Aí, nessa matéria, o Paulo Loeb, o CEO da empresa, ele disse que elogiou a condução do formato da concorrência, tá? Aí eu te pergunto, assim, o mercado tem uma discussão hoje, as concorrências devem ser remuneradas ou não? Como é que você vê isso? Muito boa Porque pergunta, eu vejo que vira uma salada. Tem gente que chama 15 agências, não escolhe nenhuma e ganha 15 planos de mídia, 15 criações, 15 tudo. Vira um negócio confuso. Então vira um negócio tão injusto, né? Um jogo de poder muito unfair mesmo, injusto mesmo. Acho que eu vou começar falando do processo da Melita, que realmente foi um processo que chamou a atenção da agência e a gente, mesmo antes de saber qualquer condição, a gente quis participar em função do modelo que eles propuseram para as agências. Eles estavam em busca de um parceiro estratégico, muito mais do que uma agência que resolvesse algum problema pontual de criatividade. Então eles fizeram 4 perguntas para a agência. Algumas relacionadas a como a gente imagina investimento de comunicação, outras relacionadas ao próprio negócio mesmo, outras relacionadas à audiência.
Então era um mergulho tão interessante no negócio deles e as agências que participaram, tenho certeza que todas que participaram podem falar, né, por si, como se sentiram, mas a gente entendeu muito que era uma vontade de troca, de valorizar os talentos que estariam envolvidos na marca. Então, a gente mergulhou mesmo na nossa própria metodologia de trabalho, né? A gente foi usar todo aquele aprendizado para responder as perguntas, até para entender como a gente se relaciona com as contas que estavam dentro da agência. Então, realmente, foi um aprendizado. A gente vai começar a trabalhar em briefing a partir de agora, então... Tá bem recente. É bem recente, mas a gente já se conhece bastante. Que eu acho que é isso que é interessante. E, às vezes, as agências participam de concorrências onde só a agência trabalha, que é o que o Adão falou. Chega lá, apresenta... Não, e vira as noites, né? Eu vejo, assim, concorrência é um negócio que para a agência, vira a noite, equipe, é muito trabalho. Os outros clientes da agência acabam perdendo. Todo mundo perde. Todo mundo tá pra cá só. É muito E, às trabalho. vezes, você não sabe a dor exata daquela marca. Exato. O contexto atual daquela marca, ou o contexto que, às vezes, o profissional de marketing tem estudado por anos e eles, né, a agência tem que, em 2 semanas, entender todo o contexto, entender todo o problema, entender o que é aquele ver público. Número, gerar pesquisa. Ir lá, levar uma ideia tirar totalmente... um coelho da cartola. Que passa só pela superfície do problema, né? Exato. Então, você fala, puxa, será que tá certo? Acho que não. Ô, Tenho Cris, minhas nesse dúvidas. tão pouco tempo que uma agência tem hoje, e é um tempo que a gente vive num mundo que é tudo tão rápido, que a gente vai 2 semanas, pelo amor de Deus. Só que 2 semanas é muito pouco para você entrar em toda uma cultura de uma marca, como você acabou de dizer. Você acha que isso, cada vez mais, esse tempo tende a diminuir por conta dessa velocidade que a gente vive e dessa necessidade de tudo ser tão rápido, a gente entender tudo tão rápido? Você acha que isso impacta? Isso tem uma mãozinha aí desse... No resultado? É. Eu acredito que a gente começa agora a querer discutir nessas concorrências o modelo. Então, assim, por que você quer ver a minha criatividade? Por que você quer ver o meu trabalho criativo se o meu trabalho criativo está na rua? Sim, pois é. Se o resultado eu dei para essas marcas que estão comigo. Exatamente. E a gente pode fazer uma roda aqui, convidar meus clientes e você, né, avalia como é a nossa relação. Tem tantas maneiras, né, de você ser avaliado, né? Eu também, é uma coisa que me incomoda muito esse processo, né? E eu acho que ele mascara. O Adão falou de processos aí que convidam 14, 15 agências ao mesmo tempo. Eu, no papel de novos negócios em algumas agências, declinei algumas desse sentido, conversei com alguns pares para que a gente não participasse desse tipo de concorrência, de processos tão violentos para a operação das agências. Porque a gente percebe que daqui a 1 ano, e aí você pode pôr no relógio, daqui a 1 ano aquela empresa vai abrir concorrência novamente. De novo. De novo, né? Então é uma insatisfação que o próprio cliente está sofrendo dela. Ninguém está feliz. Não é que a agência está infeliz porque está sendo injustiçada, mas eu acho que o cliente também está buscando uma relação que não vai ser duradoura. Porque nem em 2 semanas... a gente vai encontrar o caminho correto da comunicação daquela marca, e nem o cliente vai entender que aquele é um parceiro que ele quer ter para ele. Porque tem tudo, né? Comunicação é muito de gente. Quando eu trabalhei na Aliolar, a gente tinha 2 máximas, né? A primeira é que o trabalho do mídia só acabava 1 ano depois da auditoria, né? E se sabia que ganhou uma conta 1 ano depois, né? Se o Loop fosse uma conta que eu estivesse prospectando, se tudo aquilo que o Loop disse que ia entregar, de produto, de investimento, e tudo que eu, como agência, disse, se concretizou. Então, você ganha uma conta só 1 ano depois, tá? Não ganha naquele mês, naquele 2, 3 meses, é só depois, tá? E tem aquelas contas que você ganha num dia e começa a perder no outro. Putz, é verdade, né, cara? Essas são as piores, porque você conseguiu realmente fazer um processo justo de concorrência. Mas aí você não me disse. Você se tem que remunerar. Tem que remunerar ou não?
Eu acho que sim, pode ser um modelo, é um modelo que eu colocaria na mesa, mas eu prefiro discutir se a gente, independente do valor que está sendo colocado na mesa, se a gente está com o modelo certo. O que você, cliente, está buscando quando você procura uma agência? Estou buscando um parceiro para resolver o meu problema de negócio. Estou buscando um parceiro para a gente ter aí uma ideia criativa de alto impacto. Estou buscando... Eu acho que essas perguntas, elas deveriam ser feitas antes dos processos começarem, porque aí sim você começa a selecionar direito quem são seus parceiros. Porque às vezes a abertura da concorrência é só para pressionar a comissão, né? Eu tô com o Loop, chama a Carol e... olha, aqui tá mais barato, aqui tá isso, tá aquilo, tá bom. E aí, se for assim, também vamos ser transparentes e vamos falar, olha, é sobre quanto você custa, não é sobre quanto você vale. Exatamente. Muda completamente o conceito. Outro approach. Exatamente. Que é ok, é genuíno, se for realmente objetivo financeiro de diminuir custos. Acho que todo mundo tem suas dores financeiras. Então, entendo que esse sim é um cenário. Tá, mas vamos tratar esse cenário, então, de maneira transparente, para que a agência saiba que ela está entrando num processo onde o financeiro é que vai definir. O comercial. Exatamente, né? Porque ainda você faz, assim, você vira noites com a sua equipe, você faz uma concorrência, no final é o departamento comercial que vai decidir se você vai ficar ou não, né? No final, Mas a gente vê muitas áreas de marketing decidindo concorrência. Ainda acontece. Deve ser até na mesma proporção. Agora, é importante entender por que da concorrência. Acho que todo mundo tinha que falar, mas por que você está saindo da sua outra agência? O que aconteceu ali? Cris, isso é muito legal isso que você traz. Vou fazer um gancho, porque eu também estava ouvindo o outro episódio que você participou e vendo algumas coisas. E você fala também no outro episódio sobre a importância de se fazer boas perguntas. E eu já vi que você é uma pessoa que leva muito a sério as boas perguntas, né? E eu acho que às vezes o que falta muito no nosso mercado são as boas perguntas. Fala um pouco sobre essa questão das boas perguntas. Você está falando de novo aqui, fazer as perguntas. Eu sei que É que a minha área é sobre fazer perguntas. Você precisa entender muito o porquê que... na relação com a área criativa, né, com diretores de criação e tudo mais, o porquê que você está levando aquela ideia, por que aquela ideia resolve um determinado problema. Você tem que saber fazer essa pergunta para ele, porque senão você também vai ir para uma reunião, apresentar um caminho, apresentar uma ideia que nem você está convencida que vai resolver o problema do cliente. Então, é legal ir como um time. E para isso você precisa entender qual foi o processo criativo que passou pelaquela ideia, né? Da mesma forma, na área de estratégia. Então, a área de atendimento é sobre poder fazer perguntas para promover reflexão, para entender se a gente está no lugar certo, se a gente está realmente resolvendo um problema de negócio, um problema de comunicação. E sem fazer essas perguntas, a gente corre o risco de que as perguntas aconteçam no momento que o trabalho já foi feito. Aí é dinheiro vai embora, tempo, né? E tempo pra mim é uma coisa que, assim, dinheiro é muito triste perder dinheiro, mas a gente dá um jeito, puxa um pouco dali, faz alguma outra coisa, mas perder tempo é muito doloroso, né? Você tocou no assunto de tempo, você falou pra ela dos 50, você citou os 58, então já faz 94, quase 100, 96 quase podcasts 100. Atrás. Você estava aqui, a gente estava conversando sobre o papel da mulher e muitas outras coisas, tal, negócio e tempo e tal. 96 podcasts para cá, e você teve a sorte de, assim como outras grandes mulheres no mercado, tiveram a sorte de alguém ter dado alguma oportunidade. Mas dar oportunidade também não coloca ninguém num pedestal e torna essa pessoa incrível. O que mudou de 96 edições do podcast pra cá em relação à oportunidade da mulher no mercado? Eu vi algumas coisas muito legais acontecendo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu queria saber da tua visão, assim, como você tá vendo o mercado hoje em relação à mulher. Eu sei que você é muito ligada em questões de ESG, em questões de diversidade.
me fala um pouco sobre esse momento agora. Principalmente a consciência. Eu acho que a gente conversou lá 96 podcasts atrás, e algumas coisas que eu falava naquele momento, e se eu não me engano, a gente estava começando a pandemia naquele momento. Se não era, tava dentro. E uma das perguntas que me fizeram, eu lembro, que foi marcante para mim, foi: como é que você faz isso? Né? E você tem que pedir ajuda, você tem que... E no final das contas, naquele momento, eu percebia que eu tinha uma rede que me apoiava e que eu achava que me ajudava. E eu acho que daquele podcast para cá, eu percebo que a gente faz tudo junto, que tem que ser junto. E eu acho que a mulher está mais consciente disso, que ela não tem que pedir nada para ninguém, assim, que as coisas podem acontecer porque o outro tem noção de que tem um papel dentro de casa, que é de ajudar, de colaborar, não é nem ajudar, mas colaborar. Que exatamente. As coisas têm que acontecer porque um tá ali para o outro. Eu acho que é a consciência mesmo. Acho que vários grupos de mulheres se formando, se materializando de lá para cá, muito grupo de ajuda, muito grupo de rede mesmo, muito grupo de conversas que a gente não tinha, a gente não fazia naquele momento, né? Hoje você fala de menopausa com uma colega de trabalho, coisa que eu não essa tive. semana até o assunto em alta, né? Saiu uma matéria na Trip, né? Sobre menopausa. E realmente, né? Até, assim, menstruação e menopausa eram assuntos que a gente não poderia falar em ambiente de trabalho, né? Tipo, Sim, uma coisa... você não compara, nossa, né? era um negócio total... Comecei a trabalhar nos anos 80, imagina. E aí você vê algumas mulheres sofrendo porque não conseguem conversar, e aí ela tem mudanças hormonais que refletem, às vezes, em comportamentos, e que aquilo ninguém está entendendo o que está acontecendo com ela. E tem mesmo, né, cara? É uma Exatamente, coisa que tem mesmo. né? Só que a gente não tinha com quem conversar muito, mesmo você estando no mesmo barco. Você estava com pessoas que estavam passando, às vezes, as mesmas situações que você, mas você não conversava sobre aquilo. Então, eu acredito que a consciência já foi um belo caminho andado. Não digo que não mudou nada. Eu acho que a gente conquistou essa situação de que a gente agora tem que colocar a conversa na mesa. Tem que falar sobre também, isso. né, uma coisa que eu sinto também muito, né, que veio aparecendo, né, no diálogo entre as mulheres do mercado é a não competitividade. Sim. Né, porque acho que antes também colocavam as mulheres, né, numa situação de competir em várias coisas, né. Eu acho que isso também tem melhorado bastante, né. Sim. Essa conversa. Tem melhorado bastante. A gente tem mais também com quem trocar. E a gente percebe que é genuíno uma vontade de você estender a mão para outra e entender que ela está passando por uma situação de falta de oportunidade ou de algum tipo de restrição ali que faz com que ela não navegue melhor, não desempenhe seu melhor papel. Então, tem sim um trabalho conjunto aí sendo feito pelas próprias mulheres. Precisa, né? A Lídia Capitani, que eu não sei onde trabalha, mas eu li nas minhas mensagens da semana passada, ela diz uma frase que eu anotei aqui: existe um lugar especial no inferno para as mulheres que não ajudam outras mulheres. Ela começa a matéria assim. Eu vou ficar quieto, senão eu não tô numa boa semana pra isso, porque o que eu tenho visto de aberração aí nos noticiários, mas, cara, é impressionante, que eu sou obrigado a concordar com isso, Cris. A gente tá num mundo onde não cabe mais. Não cabe mais. Isso, entendeu? Você não... não estamos falando em concordância política. Não, a gente está falando sobre coisas básicas, cara. E que a gente ficou na mão aí de um patriarcado por centenas, sabe? E a gente... E depois de tanta briga... Assim, é tão difícil trazer homens, trazer pessoas para ser aliados, né, Cris? Aliados, exatamente. E eu aprendi essa palavra aliado... vim de muitos lugares, mas a Dani do Mrs. at Work, isso. Ela uma vez eu tava lupando, né? Ela falou assim: Lupe, a gente não pode sair brigando, a gente tem que ser aliado. Sim. E a partir daí eu
Eu acho que eu calmei um pouquinho, assim, mas Sim, é isso, né, cara? Não dá mais pra aturar esse tipo de coisa. Minhas grandes parcerias, eu fiquei, assim, não oficialmente dentro de agência, mas ainda prestando algumas consultorias de novos negócios, uns 2 anos. E nesse mundo freelando por aí, as minhas grandes parcerias foram propositalmente com mulheres. Com mulheres. Eu queria fazer parte de histórias de mulheres empreendedoras. Qual a diferença? Qual a diferença de trabalhar com mulheres e com homens? Você sabe que, para mim, tem sido muito uma coisa que me complementa, que é o fato de eu me reconhecer não nos problemas, mas nas dificuldades das outras mulheres. E engraçado que, em alguns casos, até algumas falam para mim: mas Cris, não, eu nunca passei por isso. Não, mas eu nunca sofri assédio. Não, mas eu nunca isso, eu nunca aquilo, tá. Falo, tá bom, eu te conheço há bastante tempo, posso dar algumas situações que eu sei que você passou? E aí eu coloco, olha, lembra naquela situação? E aí elas... Puxa, é verdade, né? Eu não tinha me atentado que isso era... São as microviolências, né? Que no final, você somando tudo, você fala, caraca. Não, cara, então, assim... é outro momento da vida. Não, super! Aqui no você estava distraída. A gente viveu muito tempo distraído. Nossa, muito, né? Aqui no AppCast a gente teve um episódio que falou sobre esse assunto. E aí você descobre que você porque você fala, não, você descobre que você já foi o assediador e você já foi assediado. Super. Entendeu? Assim, é muito louco. A hora que você começa a se reconhecer ou ouvir histórias, você fala, eita, eu fiz isso, saca? E é coisa que pra você, imagina que isso foi uma violência. Sim, foi, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Aliás, que a gente tem que voltar nesse assunto, porque tem um camarada, posso chamar ele? Vamos, eu ia falar pra gente chamar nosso convidado, fazer a pergunta. Tem um convidado que trouxe uma pergunta pra você aqui. Eu acho que você conhece ele. Alininha, será? Bota esse menino na tela aí com a pergunta dele. Oi, Cris, como é que você tá? Tudo bem? Minha presidente, que honra fazer uma pergunta para você, né? Nestes tempos que só se fala em inteligência artificial, em transformação digital, tudo que vai mudar, queria te fazer uma pergunta sobre o que não vai mudar, né? Somos uma indústria de pessoas se comunicando com pessoas, né? E nesse contexto, queria saber a tua opinião. O que você acha que a nossa indústria cuida tão mal das pessoas, do seu time, em termos de desenvolvimento e até muitas vezes, infelizmente, em termos de saúde mental? Qual que é a tua visão sobre isso? Obrigado, Cris. Beijo. Saulinho, Saulo Sanches, incrível, lá da Monkey Land e do Gun também. O Saulo vai ter 200 anos e vai estar com a mesma carinha, né? Não, e eu conheço o Saulo de outros carnavais lá na Thompson, quando tinha Thompson ainda, imagina. Nossa, ele falou uma coisa incrível. Essa história da inteligência artificial, pra mim, pode ser tudo. A CXSW falou que vai mudar tudo, né? Então, pode ser tudo realmente. Agora, eu estava falando com uns amigos na semana passada que eu tô lendo Tudo é Rio, da Carla Madeira. Desculpa se eu falei o nome errado, mas você não consegue chegar naquela poesia sendo uma inteligência artificial. Você tem que brigar muito com o chat GPT. Então, gente, poesia, os nossos insights, a forma como a gente vê o mundo, não vai ter inteligência artificial que vai chegar ali. Não tem prompt pra isso ainda, então, desculpa quem acha que vai, mas eu tenho certeza que a inteligência artificial só é o que ela é hoje porque a gente imputou nosso conhecimento lá dentro e a gente vai continuar imputando coisas incríveis. Mas o trato com o outro não vai estar lá da forma que a gente precisa e que a gente sabe que precisa para ter um mundo aí minimamente viável. Mas, Cris, você não acha que nem você enxerga a IA sendo usada minimamente na operação, por exemplo, da agência? Sim, assim? Não, eu sou uma que adoro. Você usa? Uso todo dia. Já tem o seu assistente, já? Tenho, meu assistente pessoal, profissional, tá no meu celular, tá em casa.
Minha filha várias vezes fala, tá usando, né? Então, sim, uso super. Eu também super tô usando. E acelera muito mesmo, e acho que tem 1000 vantagens, tem 1000 benefícios. Vamos evoluir muito e rapidamente. Acho tudo incrível. O que eu questiono é exatamente o que o Saulo colocou. Como é que a gente está cuidando do outro? Como é que a gente está fazendo com que o outro também se desenvolva? Sim. Porque a gente pode simplesmente fechar a porta e deixar a coisa acontecer e ver o que vai dar daqui uns anos, ou a gente pode colocar a cara para fora e ver que do jeito que a gente está indo, não tá legal. A gente não tá dando a mão pro próximo, assim, e colocando no jogo. Como é que a gente está cuidando dos estagiários, né? É tão bonito ouvir uma gestora falando isso, cuidado. Então, assim, eu me arrepia, fico emocionada mesmo, porque a gente não vê, por mais que assim, uma pauta do mercado, a gente não vê esse cuidado, né, com o próximo. Eu tenho uma pergunta pros dois, Carol. Manda. Pros dois, você e pra você Cris. também, Adão. Não, você vai responder. Adão, que isso? Visto que a gente tem hoje essa condição de ter essas ferramentas que nos ajudam com o dia a dia. A gente vai continuar dizendo que a gente não tem tempo, ou a gente vai conseguir arrumar tempo pra gente, pra coisas que a gente acha que a gente não tem tempo? Por exemplo, um exercício, uma leitura, cozinhar, sabe? Cozinhar ouvindo música, esse tipo de coisa, ou a gente vai arrumar alguma outra coisa no lugar em relação ao trabalho? O que vocês acham que é a tendência? Quer falar, Lady Adão? first. Uma amiga uma vez falou, Cris, cuidado para você não ter uma agenda cheia de trabalho e vazia de vida. Olha, que show. Bonito. E aí toda vez que eu olho para minha agenda eu penso nisso. A gente vai ter que fazer esse corte, hein? Corte pro TikTok, hein? Sim. Olha lá. Super, porque você precisa se colocar lá dentro. Não tem jeito, nós somos uma máquina também, então a gente precisa sim parar e respirar, e mentalizar, e questionar, e ler, e não dá pra levar sem penso, não dá. A gente tá em 2024, já deixo, você vai ter que falar sobre. Não, sério, o contrato, tá no contrato. Mas a gente tá em 2024, tá tão fora de moda ser workaholic, né? Então é isso. Então, mas assim, tá fora de moda, eu concordo, mas a gente vê as pessoas se afundando cada vez mais no trabalho. Cara, não tenho tempo, eu tô trabalhando, eu tenho que fazer. Aí daqui a pouco você se pega trabalhando até as 10 horas da noite com o IA te ajudando. Entendeu? Aí você fala, cara, o que tá errado? Produtividade acima de tudo. Não, porque é a palavra. Não, eu acho que é falta de amor. Você parou de querer viver. Então eu sou amigo do Luke. Se eu ligar 10 da noite, eu atendo ou ele me atende. Tá? As pessoas não querem mais fazer amizade. As pessoas não querem conversar com ninguém. Todo mundo se esconde. E aí reclama da pandemia da solidão? Exatamente. Só vai piorar. Mas é por opção? Você acha que é? É covardia, opção, medo mesmo. As pessoas não querem se relacionar. Difícil. Você vê como a gente conversa quando a gente tem outras pessoas juntos, né? Sim. Então, vai ser mais uma muleta. Vai se esconder, sim. Total. É fácil se esconder. É fácil. É muito mais fácil, né? E aí você imagina, você vai falar com alguém que te entende, né? Porque ele não vai responder. Eu dei uma bronca no meu pai esse mês, dia 25 fiz aniversário, ele me mandou um WhatsApp. Eu falei, Seu pai te mandou um zap? Você acredita nisso? Não, aí não. Pai, aí eu vou ter que me rebelar. Mas olha, eu acho interessante a gente tá indo pra uma coisa que eu amo aqui no AppCast, é que a gente tem as perguntas e de repente a gente termina o programa e a gente não fez as perguntas, mas eu acho que a conversa tá indo pra um lado muito interessante, porque a gente tá falando com a Cris, que é uma pessoa que é fundamental e traz justamente essa área de relacionamento. Né? E a gente vê hoje que a geração que tá vindo tem muita dificuldade nessa questão do relacionamento. Como que vai ser o futuro, então, dessa área, da área dos atendimentos, da área das relações? Porque isso a IA não vai substituir. Aliás, acho que a IA não vai substituir várias coisas. Você pode até colocar uma IA pra fazer isso, mas é uma outra história, aí é um bot, né? Mas a gente tá falando de um relacionamento estratégico, de construção de relações, né? Como que vocês acham? Agora, jogar aqui pros três aqui, agora já virou... Agora o Lupe vai responder. Agora é do Lupe essa. Vou jogar um truco aqui. Mas como é que vocês acham que vai ficar... Aproxima o microfone. A parte das relações no mercado. Mas então, nós, sem querer dizer a idade de todo mundo aqui, nós temos um passado. Quem está chegando não tem o passado. Para eles é isso.
Então, mas Então isso a você gente tem que ser atento você tem a isso. referência, Senão a gente Lu vira tem referência. um chato A do Cris rolê. tem que né? chamar. Vamos combinar Referência. que hoje, assim, além de uma, Tem que chamar. uma boa entrega, acho que sim, acho que as agências, acho que tem que fazer tem que ter o compromisso de fazer uma boa entrega. Mas vocês concordam que a relação hoje é algo imprescindível, imprescindível para fazer essa construção com o cliente? Tipo, só a boa entrega não garante. Mas o cliente também vem na mesma toada. Se o mídia tem 20 anos, o atendimento tem 20, o cliente tem 20, eles vão se dar bem, só que vai ser um vazio. Então, mas sabe o que eu acho? Que a gente tem que arrumar. Olha eu aqui resolvendo o problema da publicidade. Da publicidade no mundo. Sensacional. Né? Resposta é sua, Lupe. Mas acho que eu acho o seguinte, cara, que eu sinto falta. Por exemplo, a gente tá na PP. Vamos combinar que a gente tem aí muitos cavalheiros, né? De uma idade avançada, me perdoem, senhores, mas é a real. E a gente fica com um discursinho, às vezes, de antes, o meu tempo, porque não sei quem, veja o artigo do fulano que escreveu, e a gente fica nisso, e a gente tava deixando um bonde passar, que a gente não tá preocupado em entender como é que esse mídia, como é que esse atendimento de 20 anos tá trabalhando, porque a gente só tem um dedo apontado em relação à crítica. Então ele tem ali olha, eu me metendo num ambiente que... Bora, vamos Porra, pega o loop, tira do estúdio, né? Mas assim, cara, como é que a gente conversa com essas pessoas e diz pra eles, cara, vem cá, tá fazendo mal pra tua saúde, vem aqui. Não, a relação é importante, então, não tô nem falando só por causa de relação com o cliente. Então, mas a gente não... Quem tá pegando essa galera no colo? Ninguém. A minha pergunta, eu acho que a gente tá no melhor momento, assim, da história, onde você tem todas as gerações boa, na perfeito. mesa. Então, você tem reunião. Informação. Nossa, incrível, incrível. Você tá lá com um profissional de 20 anos, um profissional de 30, um de 40 e um de 50 e 60 e vai. No mesmo ambiente. Tem a mesmo, Marlene trabalhando lá com, junto. sabe, Todo maravilhosa. mundo, tá todo mundo na mesa. Acho que cabe a gente, até com mais experiência, acomodar, acolher a turma mais jovem, e acho que cabe aos mais jovens também entender que tem uma diferença cultural rolando naquela mesa. Então, mas aí bate num problema. Fala. Eu não vou conseguir trazer a Carol, se ela fosse minha estagiária, pra cá, porque os pais dela não estão educando como deveriam, entende? Quando a Carol tinha 3, 4 anos, os pais jogaram um iPad na frente dela e não educaram. Então ela já vem com uma base errada. Ela já vem mal formada. Mas então não sei é na se família errado. que... Não, é na família que começa errado. Mas eu acho o seguinte, mas assim, se a gente olhar, trazer pro mercado, bom, a Cris agora agora a Cris vai assistir. A gente trouxe ela. Pronto. Ô, Cris, você trouxe suas perguntas, né? Cris, na hora que for pra gente parar de falar, você diz e termina o podcast. Não, mas, cara, então, é aí que tá. A gente vai ter, tá sempre assim, o que vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, eu penso assim, a gente tem uma realidade. Essa realidade tá aí, a gente precisa encarar ela. Porque o que a gente fica discutindo nas nossas associações? Que esse camarada representa para o mercado? O que esse camarada fez pelo mercado? E a gente não tá olhando para o mercado. Né? Você faz parte do GAN também, que Sim. é um grupo muito importante hoje dentro do mercado da comunicação, que é o grupo de atendimento e negócio. E, assim, o que a gente tá fazendo? A minha pergunta é, o que a gente tá fazendo por essa molecada do iPad? O que a gente tá fazendo por eles? Como é que a gente explica para eles que... E como é que a gente explica para eles? A gente também tá se colocando numa situação superior. Total, como é eles que a têm gente coisa entra no rolê deles e entende e fala, não, pera lá, não dá para mudar isso aí? Exatamente. Não dá mais Como é que a gente acomoda esses interesses tão diferentes? Você deve ouvir muito isso, Cris. Eu tenho alguns amigos do mercado aí. Não é o Marquinho, nem o Luciano, não são amigos do mercado mais. Eu tenho alguns amigos que estão no mercado e falam assim, antes a gente ia na agência e falava com o dono. A gente ia lá, o atendimento atendia a gente. Antes eu falava com mídia, isso não mudou. Hoje eu vou lá, falo com uma moça, falo com um moleque. Cara, se a gente continuar pensando assim, a gente tá vendo um bonde passar e tem muito cara, eu tenho 53 anos, tem cara da minha idade que fica com esse discurso, cara. Aí agora a gente volta o podcast pra você. Pronto, lá vem. Vamos falar com a nossa convidada. Assim, e aí? Como é que... Porque você é uma pessoa de trazer pro colo. Como é que a gente entra lá e fala, vamos entender o rolê, uma vez que a gente tem todas as gerações na mesa, e eu não sei por quanto tempo isso vai continuar. Não sei também. Acho que por um pouco, assim, vai rolar um tempinho. Sim.
imagino. Porque, por exemplo, eu tô aqui ainda, né? Apesar de você tudo, tá no meio, Cris. todos nós aqui ainda super ativos. E muita gente entrando. Como é que a gente troca? Como é que a gente aprende um com o outro? Como é que é? Ouvindo. Só dá para ser ouvindo, né? Não tem outro jeito de você fazer valer uma opinião mais daquele jeito que era... Putz, também não era tão legal, porque era faz aí e me mostra o resultado, acabou e tchau, né? Exato. Eu acho que agora a gente tem a possibilidade de trocar, de entender como é que funciona. Será que essas pessoas que estão visitando as agências e conversando com essas pessoas de 20 anos, sabe conversar com uma pessoa de 20 anos também? Exato. Aí, ó. Talvez também não tenha essa troca e nem essa vontade de querer entender, né? Por isso daí tem essa lance da nostalgia que o Lupe tá falando Não aí. pode porque ser fica nostalgia. nesse olhar, exatamente, fica nesse olhar. E a Na nostalgia minha época é que era covardia, bom. Nostalgia não dá, não vai covardia. levar a lugar nenhum. Porque ainda assim, eu falei que era de 50, mas se você pegar até na faixa dos 40, ainda tem gente Tem, que fica com essa reclamando de molecada aí, jeizinho. pô, para, Você já foi moleque. Assim, já foi 20 anos ali. Então, Eu acho que esse desafio, porque assim, também acho que trazendo um pouco de um artigo que eu li seu, acho que até também foi comentado no outro episódio, que você fala muito sobre a paixão, né? Sobre esse envolvimento, né? Ter a paixão nas coisas que Sim, você faz. sim. E a gente também tem essa geração que tá vindo, a geração Z, ela tem uma relação diferente com o trabalho do Sim, que a nossa geração. super. É uma relação mais prática, né? Do tipo assim, eu tenho toda a minha vida e dentro da minha vida tem um negócio ali que chama trabalho. Isso. E que eu preciso executar porque eu preciso de dinheiro para poder ver toda a minha vida. Então, assim, como é que também a gente... Como que você acha que a gente pode construir uma relação... ensinar esse jovem, assim, que também é importante você ter uma relação com o seu trabalho, porque ele tá ali no seu dia, não é só um agente... como é que eu posso dizer? Só mais uma das coisas. É também, mas assim, como é que a gente constrói essa relação hoje? Como que você vê? Eu acredito que a gente veio Ou de não uma... constrói, né? Não, então a gente veio de uma geração que impunha tudo, né? Modelos das 9 às 6. Meio-dia, às 2 você tinha que almoçar, né? Então, tudo muito imposto. É um pouco da a revolução industrial dentro da... Sim, da quando você publicidade, trabalhava, né? então, em Máquinas. algum prédio, algum condomínio, era... Você pega o elevador, pega o carro, trânsito, pega o elevador, sobe pro teu escritório, desce... Essa sensação é muito louca, você pensar que alguém vai estar curtindo isso. Eu acho que essa geração mais nova viu a gente passando por isso, viu essa dependência absoluta e absurda do trabalho, que só o trabalho e só o dinheiro gera valor. Dignifica o homem. E aí, eu acho que eles estão questionando isso. Será que eu não posso produzir com um pouco mais de qualidade de vida? E aí, então, a gente está questionando ainda home office. Pois né? A gente está questionando gente, uma pelo série amor de de coisas. Só que tinha qualidade de tempo também dentro de casa. Né? E por que eu tenho que ficar 1h30 no trânsito? Por que eu posso ir num outro horário, negociar com o meu chefe? Olha, tem um horário aí do trem, do ônibus, que é mais suave e tal, que eu não fico 1h30 parado na Radial Leste. Pois né? Então, será que a gente está tendo essas conversas? Ou a gente quer de novo impor tudo? Então, e tá vendo como a gente também, vamos dizer assim, a galera da nostalgia tem muito o que aprender também? Pois então, a gente não pode tornar cíclico, né? Aí que tá, porque se ficar indo nessa da nostalgia, a gente começa... Claro. Você fica cíclico, só vai mudando... Vai tudo, ser hoje um maluco de tênis, é isso, que vai pegar elevador, de sapato, vai ser de tênis. E como as coisas são mais rápidas, a gente tem mais conflitos ainda entre as gerações do que os nossos pais tiveram com os deles. Sim. Porque aqui agora muda. São mais rápidas e a comunicação também tá mais difícil. Sim. Né? Então, pra gente ter um conflito, e tá pulverizada. Às vezes você começa a conversar pelo Instagram, termina no LinkedIn, passa pro WhatsApp, tem mais canais, mas é mais difícil difícil de você ter uma conversa, né? Não, e aí volta pro consumo, né? Volta assim, aí a gente começou falando de Melita, começou falando de marca, começou falando assim, volta... Porque assim, hoje tá todo mundo olhando, peraí, deixa eu ver como é que essa galera consome, porque é um outro tipo de consumo totalmente diferente do nosso. Né? A gente tem... Menos leal, exatamente. Mais menos leal, exatamente. Menos leal e mais...
leais com seus propósitos e tudo mais. E eu acho que a gente está numa associação que chama Associação de Profissionais de Propaganda. Se a gente não cuidar, não adianta nada a gente chamar uma pessoa, vai dizer, Felice, vem aqui com a gente, parará. E a gente não oferecer nada para essa galera nova, que tá lá na faculdade, que tá na Zumbi dos Palmares, que tá na SPM, que tá na Fapcom, que tá lá no Maranhão. Se a gente não oferecer nada para essa galera das nossas experiências, Cris... Eles nem vêm. Não vem, eles vão criar um outro... E tão certos. Então, assim, é por isso que é muito gostoso ter você aqui. E outros profissionais que vieram. A gente teve o Silvio, a gente teve a Eli Cassandri no programa passado. Foi super. A gente teve, vai sair essa semana, foi super legal. A gente quer trazer esses profissionais justamente para a gente acordar. Porque, assim, se a gente não acordar, eu fico angustiado com isso, sabe? Porque se a gente dá a impressão que a gente fica fora. E aí as coisas acontecendo aí no mundo. Eu nem vou puxar o assunto sobre. A gente tá gravando isso no dia 9, hoje é dia 9? Nem sei, tô 9 perdida. de março, a gente tá gravando isso numa semana em que o Twitter tá pegando, 9 de abril, que o Twitter tá pegando. Não vamos deixar essa discussão para outro dia, porque senão, pelo amor de Deus. Mas assim, entende? As coisas correm muito rápidas. E pessoas como você, que tem a experiência que você tem e a visão que você tem de uma mulher líder, porque assim, independente de mulher ou homem, Cris, também tem muita gente que vira líder, senta na cadeira e acabou, esquece, e vamos liderar. E liderar exatamente como, né? Liderar quem e o como, quê, né? e como, exatamente. Geralmente é esse que ia acabar com o home office para ter poder, né? Exato. Ou às vezes é uma implicância, precisa estar aqui. Cris, quantas vezes você já se deparou, e recentemente, com chegar num lugar, vamos trabalhar presencial, chegar lá, tá cheio de gente no computador em reunião. No Zoom, no Teams, entendeu? Quer dizer... Sendo que você perdeu, então, 1h30 de reunião porque essa pessoa ficou parada em algum trânsito aí em São Paulo. Que pra mim é uma das críticas, assim, em horários comerciais. Não, horrível. Eu né, quando morava em Santo André, eu levava quase 2 horas pra chegar no trabalho. Você não tem Aí ela mandou pro Perdizes, o Lupin encheu o saco pra ela vir aqui. Aí agora já faz uns anos que eu moro em São Paulo. Do lado, né? Não, agora já faz uns anos que eu moro em São Paulo, mas era muito difícil mesmo. Pode vir de bicicleta aqui. O Adão tem mais perguntas? Eu tenho uma muito complicada, que a gente já falou um pouco, né? Um dia conversando com uma amiga minha, e depois eu li um pouco sobre isso na revista... Esqueci a revista. Caras. Não. Quem? Que a mulher ela tinha mais dificuldade, recusa em usar a inteligência artificial, porque a vida dela já era tão difícil ela provar isso, a competência, o talento, o trabalho. Se ela usasse o recurso da inteligência artificial, parecia que ela estava buscando um atalho. E seria mais fácil a vida. Nossa, caramba! E eu li sobre que peso, hein? Que peso. E aí uma amiga minha, que eu não vou citar agora, mora em Brasília, ela fala, eu não uso mesmo, porque já é tão difícil conseguir as coisas que eu consigo. Se eu usar esse recurso, vão dizer que eu estou facilitando a vida. Nossa, que doideira. Eu li sobre isso e eu queria lembrar da revista, mas tudo bem, tá? E que você... Até onde isso? A mulherada se joguem na inteligência artificial, facilitem suas vidas. Para com isso, vamos embora. Vamos usar o que tem de recurso bom, disponível, para deixar a nossa vida melhor. Eu acho que a busca de todo mundo é para uma vida melhor. O que a gente às vezes esquece é que é um com o outro, não é sozinho. Vai dar. Mas se joga. Eu acho que tem que usar mesmo. Lógico, entendendo responsabilidades sobre esse uso, entendendo de quem que você está, né, aproveitando. Acho que essas conversas muito do que é legal, né, do que é ilegal, do que é moral, eu acho que está rolando isso. A gente está discutindo sobre isso também. Direitos autorais e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que experimentar, sim tem que experimentar.
Tem que Eu li, experimentar eu sem fiquei peso. chocado. Falei, ó, que isso? Tá todo mundo usando, por que você não vai usar? É, não, lógico. pra mulher é mais difícil, então não quero um atalho. São as camadas, né? E é tão doido porque a mulher, ela tá sendo bastante vítima, né, da inteligência artificial, no sentido de que estão pegando imagens e fazendo nudes, né, e tudo Sim, mais. ainda tem essa. E ainda tem essa, A mulher... gente sempre consegue usar as coisas boas para as coisas más. Total. É um poder, né? Por isso que eu falei, quando Deus criou você lá, falou, Adão, eu vou criar o homem. Não tenho nada que fazer eu criar o homem, viu? Entendeu? Tá vendo? Eu tinha que criar a Eva Tá uma primeiro. perseguição. Tô. Hoje eu tô bravo com os adões. Tá, tô sentindo que tá- Lupe. Silvio, socorro. Eu queria chamar um quadro hoje nosso. Chame um Nosso quadro quadro, é o nosso Giro App. Quem vem com a gente nesse quadro? Edu Correia. Eduardo Correia! Quase que eu falei Eli Correia. Eli Correia! Daí ia Edu entregar a Correia. idade. Aí entregar a idade. Giro App. Bora. É um Vai gravar. comercial. Vai gravar. um jogo geralzinho que a gente Conduta da ali, PP ó. tá Ele fazendo. veio pra gravar ali, ó. uma- Esse aqui fica no bom. Newsletter. depois a gente coloca esse aqui nos cortes, bastidores. cortes. Vamos voltar? Vamos. Eduzinho trabalhando legal, hein? Mandando bem demais. Fui eu que trouxe pra PP, sabia? Ah, Aqueles não que vem se não. apropriam. Não vem não. Aqueles que se apropriam, né? Com esse não. salário piramidal que Viu? ele tem. Foi a Carolzinha que trouxe. Nossa, pra o Du PP. brilhando muito. O Du tá brilhando muito Aí na vai coordenação da PP, da comunicação. Fui eu que trouxe, eu que inventei. Eu tô adorando a PP. A PP tá brilhando. Ah, tá muito legal. G, Adãozinho, mais alguma pergunta? Não, não vou judiar Não? mais. Carolzinha? A gente vai pros finalmente? A conversa é muito Cris- boa. o Adão tem reunião 2 horas, a Cris também tem uma reunião 2 horas, agora é 15 E para a as Cris 2. vai me dar carona. Eu nem sei quanto tempo que a gente tá aqui. Eu não faço ideia. Eu não Aline, eu quanto sempre tempo de perco. conversa? 55? Nossa. Ah, pouco. Pouco. Pra Cris é já. pouco. Parece que Não, voa. então a gente vai começar a ir pros finalmente. Cris, acho que você tem uma carreira... Acho não, né? Quem sou eu? Acho nada. Você acha, ué? você tem uma carreira incrível, brilhante, acho que muito inspiradora. A APP também conversa muito com, além, né, dos profissionais que já estão no mercado, a gente conversa muito também com os alunos, né, das universidades. E eu queria que você deixasse aqui pra gente encerrar uma dica, né, pra quem tá ali, o primeiro aninho de faculdade, com o olhinho brilhando. Como chegar, como ser a Cris Pereira, né? O que trilhar, como fazer para chegar e ter uma história tão bonita quanto a sua. Acreditem que você pode, que vocês podem, né, fazer diferença. Eu acho que essa confiança no que a gente é capaz de fazer é muito importante para quem está começando. Porque a gente encontra muitas portas fechadas. Tem N situações onde você vai levar um não redondo. E às vezes você vai sair cabaleando, né, dessa situação. Então, acredite que talvez não seja naquela porta, seja em outra porta, mas você consegue fazer diferença. Você pode fazer a diferença e tem gente contando com você para fazer a diferença. Ai, que bonito, né? Tá vendo como é demais conversar com uma líder. Uma pessoa que sabe. Uma pessoa Estudada. Estudada. Fez a terceira Não, e série. humana, mais do Fez que o isso. ginásio. Porque tem gente que estuda a vida inteira. Mas estuda. Tem que gostar de gente também. Então, estudado. Relativo. Cris, mais uma vez, obrigado, viu? Ai, adorei. Não, mas a gente ainda tem que falar as nossas arrobas. Não, mas é verdade, é verdade. Olha lá. Não, a gente... Desculpa, chefe. Não pode, a gente nunca pode esquecer, porque a gente come umas partes importantes. É verdade. Mas pra gente encerrar, gostaríamos de saber, Cris, onde que a gente te encontra? Eu sou uma pessoa que frequento muito o LinkedIn. Mas eu gosto, cara, sabia? É onde eu tenho mais Eu tô paciência. me forçando a usar. O Instagram eu sou mais tímida. E Twitter, não podemos falar de Twitter hoje, que é o X. o X. Não, então, O X. Vamos pular o X. Então, no LinkedIn com certeza. WhatsApp. Cris Pereira, aqui na como que a gente te Pcast. encontra? Cris Pereira, Cris Rio, Pereira, H-E-A-L, galera. É isso aí. Exatamente. Adão, quais são as suas Adão, arrobas? como é que a gente te encontra? Aqui.
Na aqui app. no Compasso Colab. E no LinkedIn também. O Adão é um cara muito ligado ao LinkedIn. Nossa, escreve tem mesmo. muita Sigam, coisa. Escreve pra Compasso. coisas muito escreve legais. pra PP. É verdade, é verdade. Um cara muito Quem não segue, querido, quem não segue o Adão tá generoso, eu vacilando. diria. Generoso. No LinkedIn, Adão Casares. Adão Casares. Lupe, como que a gente te encontra? No meu Instagram, que eu não frequento muito, mas agora eu mudei o nome, eu vou frequentar, que é Ale o Lupe. Tem que frequentar, vira influencer. muito bom, Tem que muito virar bom. influencer, Valeu, Lupe. Não, eu vou ter muito hater, cara. E no Mas LinkedIn, No Alexandre LinkedIn, Lupe. Alexandre Avisando Lupe. disso, só tem hater quem tem lover. verdade. Obrigado, Adão. Obrigado. Ah, eu quero falar minhas arrobas também, gente. Sim, por supuesto. Carol Zane, Zane no Instagram e acho que Carol Zane também no LinkedIn, senão Carolina acho. Zane. A Eu gente nunca te lembro acha. se tá Carolina ou se tá Carol no LinkedIn. Agora, é Carolina ou Carol o nome? Meu nome é Carolina. Mas esse Carolina. é quando tá com bronca, quando a mãe dá bronca. Quando tá bravo. Carolina! Né? Tá. Aí É bronca. Porque você é só Cris, né, Cris? Não, é Cristiane. Então, é bronca, né? É bronca. verdade, então. Cristiane ela é bronca. Cristiane. Me segura. E é isso, gente. Queria agradecer todos que estão aqui. Adão, Cris, nossa convidada, Adão, nosso appcaster, Lupe, de novo aqui pela parceria. Sim. Pela. Nossa, aqui, gente, tá muito bom fazer esse appcast. Agradecer a FBIS também, né? Que liberou. FBIS. Tipo a Globo, assim. Liberou a criança. Paulo liberou. Web, A Aline, que tá aqui hoje e sempre, né? Ajudando a gente aqui na produção. E a Victor Compasso. Presoto. O Victor tá aí Tá hoje aí. também, né? Este podcast tem apoio da Vértice, verte.se, Vértice e da Compasso Colab. Compasso Colab. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Palmas pra Cris. Palmas pra vocês.